Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da WePlan, o WePlancast. Eu sou o Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. A minha missão aqui é dificultar a conversa para vocês aí, é trazer uma visão de fora, muitas vezes a visão do consumidor, aquele cara que ouve alguns termos técnicos e não entende muito bem a conversa, então eu venho aqui também para ajudar a traduzir isso. E aqui comigo para gravar esse episódio eu tô com o Ismael, o famoso piazinho da fábrica que ganhou destaque, troféu destaque em vendas e foi parar lá na parede da loja como destaque vendedor do mês. E aí, Ismael, como é que tu tá? Fala pessoal, sou o Ismael, sou o Head de Vendas da WePlan. Estamos aí para mais um episódio. Que episódio que é, Johnny, fazer o papel do Renan, hein? Olha, eu até tava pensando esses dias, cara, será que a gente começa a numerar os episódios na gravação? Vai que dá algum problema e eu tenho que editar essa parte, né? Mas, cara, pela minha contagem, a gente tá no episódio 59, estamos quase chegando nos 60 aí, e estamos a caminho do 100, né, cara? Essa é a nossa meta. Isso aí. Então, a gente mantendo aí a nossa série de conteúdos que vão fazer aí o pessoal que nos ouve ajudar no seu dia a dia, melhorar seus processos. A gente convidou um parceiro que, ao nosso ver de fora, aí, vamos agora entender um pouco mais sobre a empresa, sobre os processos internos. Tem um processo muito organizado, por isso que funciona e tem resultado. Beleza, então, Ismael, regrinha básica de vendedor, né? Então, mostre valor antes de cobrar valor ou antes de mostrar um preço. O que o pessoal que está nos ouvindo aí vai ganhar se ficar com nós até o final? Então, a ideia de hoje é trazer um parceiro que, aos nossos olhos aí, quem está de fora é especialista em gestão, porque para conseguir ter resultados, o mínimo de gestão de processos internos tem que ter dentro de uma organização. Então, nossos convidados são o pessoal da Ilha de Obras, Jader e o Gustavo, são os caras aí, representantes dessa organização. E vamos para mais esse episódio. Maravilha, a gente sempre faz uma pergunta básica, acho que vocês já ouviram a introdução do episódio, né? Não sei se vocês frequentam mais a padaria ou o açougue, o que é melhor pra vocês? Qual que é a... açougue, né, cara? É, açougue, né? Eu vou mais primeiro açougue açougue, também, né? né? Se sobrar um espaço, daí vai o pãozinho, né? Mas é isso aí, Jader. Quem é o Jader na fila do pão? Aí se apresenta pra galera, fala teu background, onde é que você estudou, de onde é que você veio, qual a história do Jader aí pra quem tá ouvindo. Da onde que tu é, que nem o pessoal aqui na região. De onde tu vem, né? Mas viu, de que família que tu é? Mas é os Benetti de Seara, né? Sempre tem um... Sabe que a gente ainda vê muito disso aí, quando a gente vai visitar algumas cidades e vai prospectar alguns clientes, a gente vê bastante disso aí. No final, toda apresentação, toda jornada, o pessoal pergunta, tá, mas... Viu, de que família que tu é? Me fale mais um pouco, onde que vocês vieram? Como é que é essa história aí? Então, eu sou o Jader, eu sou hoje responsável aqui pela empresa Ilha de Obras. Nós estamos nessa jornada com a Ilha há quase 9 anos no mercado, mas a gente vem de uma família de construção civil, então eu tive meus pais aí que trabalham muitos anos na construção civil, apesar de eu não ter vínculo com eles de trabalhar junto, mas... foi junto com meu pai que aprendi muita coisa sobre construção. Até acredito que o Gustavo aprendeu um pouco com ele, né? Depois vai se apresentar, mas quando a gente trabalhou junto num escritório, a gente tinha muito contato com ele para aprender sobre isso. Mas a gente veio do mercado de construção civil, trabalhei com muitas coisas assim voltadas para construção, principalmente no início, lá com 12 anos, carregando numa loja de material da qual ele fazia parte. Carregando material, na parte de suporte ali, almoxarifado. Trabalhei alguns anos ali fazendo isso. Trabalhei fora desse mercado, vendendo picolé, fiz coisas assim, entregando panfleto, tive essa jornada, sabe? Acho que é uma jornada bacana, porque a gente consegue aprender algumas coisas aí para se virar no dia a dia. Foi interessante, mas isso era pequeno ainda, né? E entrei no mercado da construção civil dentro da indústria. Trabalhei ali pelo menos uns 10 ou 12 anos dentro da indústria, mas com uma empresa terceirizada lá de construção civil, na época que era Sadia ainda, hoje já é BRF.
trabalhamos muito tempo por ali fazendo reforma, aí descobri que não era o que eu queria fazer reforma, a gente queria trabalhar com construção para realmente impactar o mercado, a gente foi para o mercado de administração, e aí montamos a empresa lá em 2013, se não me engano 2013, e temos aí até hoje. De lá para cá foi um conhecimento gigantesco que nós fomos aprendendo. Se a gente fala aqui, Johnny, que nós respiramos MDF, vocês respiram cimento e concreto. Cimento, concreto, nasceram quando tu falou ali berço. o setor assim da agroindústria, eu já lidei muito com isso, prestava serviços para agroindústria também, eu sei como é complicado ali a política, lidar, e obra dentro da indústria se já é complicado a política ali, contratos e tudo mais, tempo, obra, imagina você fazer uma obra dentro da indústria, cara, então é complicado mesmo. Mas assim, o maior conhecimento que a gente pode adquirir, que eu vejo hoje dentro da construção civil, é você ter a oportunidade de trabalhar dentro de uma indústria, porque a indústria, pelo fato de ter muitas empresas de consultoria lá dentro, estarem há muitos anos abertas, ela te profissionaliza, porque ela exige tudo de ti, tudo a nível de perfeição. Porque imagine, uma Sadia BRF, ela exporta lá para a Arábia Saudita. O padrão que os caras exigem de exportação e importação no caso deles é muito alto. Então ali você realmente aprende a ser um bom profissional, porque só consegue ficar ali, se for isso. E o meu pai, por ter um CNPJ lá dentro, prestar serviço como terceiro, ele está há 42 anos prestando serviço para a antiga Sadia, hoje BRF. Então tu pode procurar qualquer empresa no mercado que esteja há 42 anos prestando serviço para uma multinacional, é porque o nível de exigência sempre foi muito grande. Então, se hoje a gente implanta muita coisa dentro da própria ilha, é porque nós tivemos uma escola, seja familiar ou seja dentro da agroindústria, que nos doutrinou e disse, cara, tu tem que fazer bem feito, senão o mercado não vai te absorver por longo prazo. Exatamente, tem que cumprir normas e depois tem o contrato para honrar, né? É isso aí, então, o Gustavo vai acompanhar no churrasquinho ali, quem é o Gustavo na fila do açougue? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gustavo Cavaliero, sou engenheiro aqui da Ilha de Obras, então desde 2015, agora em julho vai fazer 7 anos. Então a empresa está com 9, estou há 7 anos aí junto com o Jaderson. Uma honra muito grande fazer parte desse processo do que a ilha construiu, do que a ilha fez desde que a gente entrou aí. Para quem não sabe, antigamente era eu, a Rose e o Jaderson, né? Era somente nós 3. A Rose dividindo uma função com a empresa do pai do Jader, trabalhava lá junto, e no meio período praticamente com ele, meio período praticamente com nós. E hoje a gente está aí em 2020 já com mais de 20 pessoas aqui na empresa, né? Hoje estamos com 8 empreendimentos, 8 edifícios rodando, e eu acho que deve ter umas 8, 9, 10 casas. 10 casas aí, obrigado, me corrigiram. 10 casas em andamento e juntamento com esses outros edifícios. Então a gente tá fazendo muita coisa, muita obra mesmo, e a gente aprendeu muito aí nesse período, né? Durante toda essa nossa trajetória. E a gente tem bastante ainda para aprender, bastante para agregar. E com certeza não vai parar por aqui, né? A gente tá fazendo também uma obra então em São Miguel. E tem bastante outras cidades para a gente começar também empreendimentos aí diferenciados para investidores, né? Obras a preço de custo, SPE, que é o que a gente é especialista. Mas então, um pouco falando do Gustavo também, além da apresentação e do tempo da ilha. Eu sou então formado em engenharia civil, engenheiro, tenho especialização em gerenciamento de obras, qualidade e desempenho no IPOG em Florianópolis. Estou fazendo agora gestão empresarial na FGV, também para poder se especializar, melhorar aí a questão do nosso processo na gestão, que é o que tem muito a ver com o assunto que a gente vai falar aí hoje durante o podcast, né? E sobre a fila do pão, eu ia abortar o pão e ia na carne direto, né? Só sobrasse, daí a gente pegava um pãozinho aí também, né? Dos meus, assim. Acompanhado de um bom vinho, né? Um vinhote, né? E falando disso também, sommelier nas horas vagas, né? Então aí, além de engenheiro, além da obra, aí o cara se estressa na obra e de noite toma um vinho pra dar uma relaxada, né? Uma acalmada, né? Válvula de escape. Não, maravilha, cara, e gostei muito que o Jader falou ali, que já vendeu, né? Já foi vendedor e agora gestor e tudo mais. Então a gente tá em casa hoje, nosso assunto principal dos podcasts. Agora a gente vai seguir uma série de podcasts que envolve vendas. E então, Ismael, introduz para nós aí qual é o conteúdo de hoje,
que a galera vai... Tem um negócio aí que o Jader falou hoje que eu não sabia que o bicho vendia picolé, né? Pois é. E tem aquela frase lá que o cara diz, né, que carrinho parado não vende picolé, né? Exato. Então o vendedor de picolé tem que estar sempre correndo atrás, né? Senão não vai... Mas aí você tem que ser estratégico, né? Tem que saber onde é que tá. É isso aí. Pra você não correr Tem que ir atrás, no cliente na certo. venda do picolé, pra você não correr atrás e ficar que nem um tongo pra cima e pra baixo, aquele carrinho, porque é um saco, né? No sol o dia Sim. inteiro. Você tem que ir aonde as pessoas giram. E aonde que eu ia muito era nos mototáxi. Que na época era muito mais Olha alta, né? só. Tu ia nos lugares de mototáxi e mototáxi tava sempre girando. Então vinha o cara, daí tu ficava lá só parado com o carrinho aberto, né? E o cara vinha lá, pegava. Já tinha estratégia. Ou seja, as pessoas vinham até você. Isso, mas daí tô o cara não achando. ficava que nem um tongo girando, É. senão pro cara sair com um carrinho pra um lado pro outro era fácil roubar, né? É. E a gente era criança. Piazinha ainda, pequeno, piazinha aí, não conseguia se Exatamente. defender. Não, legal, já tive essa experiência também, já sei bem como é que é. Então, Ismael, qual é o assunto de hoje aí? O que a galera vai levar de valor desse episódio? Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, se você tem a sensação de trabalhar muito e ter pouco resultado, o episódio de hoje é para você. A especialidade dessa dupla aí é gestão, administração de obra, orçar, comprar, planejar, acompanhar e, de fato, entregar. A cereja do bolo ali. A gente trabalha muito com expectativa, acredito que é a mesma coisa com vocês, né? Compra lá na planta, compra uma ideia, compra uma imagem e você tem que ter muita segurança para conseguir fazer isso efetivar, que o cliente veja que é um baita negócio, porque tem um processo que ele é longo, muita coisa está envolvida, né? A gente passou aí por uma pandemia recentemente que eu acho que mudou todo o jogo, principalmente aí para construção, pega e vira de cabeça para baixo e tu tem que continuar, porque tu tem que cumprir todos os contratos, todos os sonhos das pessoas lá que estão investidos naquele empreendimento. Então o assunto é gestão pura, Johnny. Show de bola. Isso então é o nosso valor. Agora a gente vai cobrar nosso precinho, né, Ismael? Porque não vamos fazer de graça esse negócio aqui. Então, para você que está nos ouvindo, a gente pede apenas o seu like, o seu comentário. Quem está nos ouvindo apenas em áudio, vai lá no YouTube que a gente tem um canal também. A gente já tem lá mais em torno de 15 episódios em vídeo. É isso, Ismael? E, cara, escreve um monte de comentário lá, né? Além dos spams, por favor, escreva comentários lá também. Nos diga se você está gostando do conteúdo, se te incomodou, se te ensinou, se fez você pensar minimamente, né? A gente, essa semana, recebeu um feedback bem interessante. A gente nem conhece essa pessoa, né? Ela disse que está sendo um conteúdo muito relevante e diferente do que tem hoje no mercado, ainda mais focado nessa área de vendas. Então é isso aí, segue a gente lá e em todas as redes sociais também, segue a WePlan Mob, e é isso aí. Então vamos explicar então hoje, Ismael, o que é esse tema, né? Em torno do que a gente vai trazer esse tema. A gente vai falar sobre gestão de tempo, pessoas, gestão de dinheiro. Também é interessante a gente explicar o que não é, então se você acha que esse vídeo é como ganhar dinheiro rápido, fácil, você está no vídeo errado. Então, não tem almoço grátis. Não é vídeo de promoção de day trader, não é vídeo de promoção de marketing. É o simples ou básico que funciona, acredito eu, já me antecipando aqui, mas é fazer acontecer e entregar como o Ismael falou. Então vamos nessa. Acho que primeiramente iniciar com vocês aí falando sobre como é que foi o start ali da Ilha de Obras, porque vocês fazem de uma forma diferente, até o próprio formato de obra a preço de custo, quando é que vocês viram esse espaço no mercado e assim como um exemplo nosso aqui da WePlan, quando a gente não tem quem faz parecido ou algo para você pegar, copiar e colar e melhorar, tudo fica mais difícil. E você fazer pelo mais difícil, pelo certo, o caminho é mais longo. Tu vai provar valor, mas tu tem toda uma trajetória. Vocês estão falando em 8, 9 anos aí de estrada já. Então conta um pouco sobre como é que iniciou esse formato e aonde que vocês queriam chegar, que eu acredito que vocês estão aí num auge aí do negócio, que é estar lidando com tantas obras assim como o Gustavo comentou. E claro que existe um sonho grande também, né? Então vamos para esse primeiro assunto aí. Falando em sonho grande, o primeiro livro que o Jader me deu uma vez, acho que foi no Natal. Foi o primeiro Natal que a gente passou lá no início daí, quando a gente começou a trabalhar junto.
Primeiro Natal foi ele me deu um livro de presente que o nome era Sonho Grande. Isso Jorge aí. Paulo Lema. Isso aí. Daí Marcelo esse Teles, livro, Beto isso aí, esse Sucupira. livro aí ele rodou na empresa lá agora, eu acho. Acho que mais umas 2, 3 pessoas já leram também. Pra Acho ver, que que mais, isso, engano. pra ver que isso tem tudo a ver com a cultura da empresa. É isso aí, Sim, então começou assim, já ele plantando a sementinha pro negócio crescer junto, né? A empresa, ela nasceu de uma inquietação de que, pelo menos eu não queria mais trabalhar dentro da indústria. A agroindústria, ela é bom você trabalhar por uma jornada da tua vida para você adquirir esse conhecimento, profissionalizar, mas ela te consome demais se você trabalhar muito tempo lá. Chegou uma época que a gente estava há 2 anos sem tirar um único final de semana de folga, que é o clássico de quem trabalha dentro da indústria, né? E então era sábado e domingo, absolutamente todos eles. Fazia Páscoa, Natal, Ano Novo, feriado, o que tivesse. Madrugadas. Então o nosso turno ele era começar às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, até 6, 7 horas da tarde, e passar isso no sábado, daí no domingo começar em torno de 4, 5 horas da manhã para poder pelo menos terminar até o meio-dia e almoçar com a família. Foram alguns anos assim, mas os últimos 2 foram ininterruptos. Até chegar um dia que a gente se organizado na Páscoa, então tem um feriado antes da Páscoa, que acho que é Quinta-feira Santa, não lembro o que é, e a gente se organizou para trabalhar todo ele, para não precisar trabalhar no domingo de Páscoa. E aí o nosso trabalho qual que era? Eu sempre fui um cara muito de estar na obra, pelo menos na jornada inicial, porque eu queria entender todos os processos. E eu era servente lá dentro da empresa. Então, meu trabalho, principalmente, era o quê? A gente demoliu um terceiro andar da indústria, da Sadia, na época, demoliu o terceiro andar, um pedaço de uma laje, e a gente tinha que refazer essa laje. E o que nós tínhamos que fazer? Pegar lá em cima, no terceiro andar, descer com um balde cheio de entulho, descer 3 andares com o balde nas costas, era literalmente isso, e chegar lá embaixo, pegar no carrinho de concreto, botar o concreto dentro do balde e subir para que os pedreiros, os ferreiros e armador lá fizessem a concretagem. E nós fizemos isso o dia inteiro, nós fizemos quinta, sexta e sábado. E aí chegou o final da tarde, no sábado, o engenheiro mecânico lá falou assim, não, tá na posição errada, eu passei errado, nós vamos ter que fazer para lá porque a máquina vai descer aqui, a esteira vai descer por aqui. Daí me estragou o dia, né, cara? Porque o cara se programou pra já fechar no sábado de noite e tinha que estar lá no domingo de manhã empenhado lá, fazer tudo de novo. E aí eu só falei pro dono da empresa, que era meu pai, falei, ó, segunda-feira a gente vai conversar. Daí a gente falou, domingo fez o serviço e tal. Na segunda-feira eu falei, ó, a partir de hoje, carreira solo, não quero mais saber. E a gente já estava mais ou menos monitorando no mercado alguma coisa para atuação. Então naquele momento eu cortei realmente a relação que eu tinha, né? E foquei totalmente nesse outro negócio que é a administração de obras, porque eu tinha um amigo que trabalhava, um amigo que a gente jogava bocha junto, jogava truco final de semana, fazia tudo junto, que é o Jardel. E eu vi que ele trabalhava com o mercado de administração. E ele não era engenheiro, ele era vendedor da Codecal antigamente, se deu muito bem, foi corretor, estava se dando muito bem nesse mercado. E eu pensei, cara, vou experimentar esse mercado, parece algo bem interessante. Aí nós entramos, percebemos como é que o mercado funcionava, e naquele primeiro momento teve uma coisa que eu sempre fiz muito, que foi atuar em tudo que era possível eu participava. Era tipo o cara do filme lá, tem um filme chamado Sim Senhor, acho que é isso, né? Que o Jim Carrey participa e todo mundo fala pra ele... Ele aceita todas, ele topa todas, né? Sim pra tudo. E eu literalmente fazia isso na época. Então eu participei de tudo que a entidade que tinha em Chapecó, eu fazia evento, organizava, conhecia muita gente. Naquele momento que eu entrei no mercado de administração, a gente resolveu montar um grupo de investidores para fazer umas casas geminadas. E eu tinha essa rede de relacionamento, eu falei, cara, vamos montar um custinho aqui, tanto. E aí falei, vou botar aqui para uns parceiros, vamos ver se cada um entra com uma grana e vamos fazer esse negócio junto. E aí nós mandamos pro pessoal 8 horas da manhã, quando era 8h30, 9 horas, já tinha fechado o grupo, todo mundo já tinha confirmado e já estavam pedindo conta para depositar. Até naquela época, eu recebia alguma coisa em cheque e a gente não tinha esse costume de lidar com dinheiro, então eu guardei aquele cheque e eu acho que mais ou menos uns 5 anos depois, eu encontrei aquele cheque que estava
dentro de umas agendas minhas, eu fui lá e devolvi pro dono, o Vini Pacheco na época. Devolvi pro dono e falei, cara, tá aqui, devolve o teu cheque. Tu deixou esse cheque em algum momento comigo lá, provavelmente no primeiro investimento, nunca mexi nesse dinheiro, e tá aqui, ele de volta. Para você entender a relação de confiança que as pessoas tinham, né? De chegar e deixar um dinheiro contigo e dizer, ó, pode usar da melhor forma possível. Então, ao participar das entidades e ser uma pessoa muito séria, e isso a indústria, ela te forja nisso, ela faz com que você crie credibilidade para conseguir montar essas oportunidades para as pessoas. Seja investimento, seja vender as residências, as obras por administração que a gente faz. E nessa jornada eu conheci o Gustavo. Minha primeira relação com ele estava cursando engenharia, então ele ia entrar como estágio na empresa, mas a primeira pessoa que entrou na empresa mesmo foi a Rose, que fazia a parte financeira, inclusive faz hoje para nós lá. E como a gente tem uma cultura muito forte, alinhada em confiança nas pessoas, primeira vez que o Gustavo veio para fazer a entrevista, ele falou, ó, eu posso trabalhar, mas primeiro eu vou fazer uma viagem para a Europa, né? E aí, quando eu voltar, daí a gente pode começar a trabalhar junto. Mas ele foi lá, voltou, e de lá para cá a gente tá junto aí até hoje nessa empreitada de execução de obra, cada um aprendendo algumas coisas diferentes, cada um foi para um segmento diferente dentro da empresa, porque esse negócio da leitura aí que o Gustavo comentou agora no início, ela sempre foi uma coisa muito forte minha, muito forte, que a gente bate muito até hoje, que é somente o estudo ele pode te levar para o próximo patamar, o conhecimento, e é uma coisa da pessoa, você não tem como tirar. Então, desde lá do início, a gente foi nos livros que eu me embasei muito conceitos para aplicar dentro da empresa, porque eu precisava entender o que as melhores empresas no mundo faziam. Então, a gente foi buscar muito conhecimento, muito estudo, porque é difícil você começar uma empresa do zero e que ela cresça. Que nem você comentou, Ismael, que a empresa está no auge. Ela não está no auge, porque nos nossos sonhos que a gente tem, ela é para ser uma empresa muito maior. Hoje nós somos em 25 lá na empresa e nós estamos em 13 cidades diferentes. Só que o nosso projeto é para ser em aproximadamente 400 a 600 pessoas dentro da empresa. Então a gente vai ter que estar em praticamente todos os estados do Brasil. Então aí a gente vai talvez estar perto do nosso auge. A nossa meta, a nossa mira, ela é muito mais longe que isso. Essa questão do conhecimento que você falou é muito importante, porque é só buscando conhecimento que você percebe o quanto te falta conhecimento. Que você percebe, poxa, esse universo é tão grande. Quando você falou ali que eu movimentei um grupo, peguei alguns contatos e na manhã seguinte, em meia hora, eu tinha fechado esse grupo. Cara, isso é o protótipo do que existe hoje dessas sociedades de investimento e tudo mais. Você acabou fazendo na prática, né? Mas aí você percebeu que precisava mais conhecimento, precisava mais formação para dar o próximo passo. E hoje, eu te pergunto assim, você acredita que existe trabalho fácil ou esse trabalho você fez por merecer, digamos assim? Qual é? As pessoas têm sorte mesmo, como alguns dizem, né, nos negócios, ou elas realmente estão preparadas para encontrar aquele momento, aquela oportunidade de mercado, né? Assim, é muito relativo, né? Eu literalmente acho que o trabalho que eu faço ele é muito fácil. É fácil porque eu sou extremamente apaixonado pela construção civil, porque eu me criei com isso, mas eu sou muito mais apaixonado pela parte de gestão de pessoas. Então, quando a gente moldou e forjou a Ilha de Obras, eu me coloquei muito bem na parte de liderança ou de gestão de pessoas. Então, para mim, isso é muito fácil fazer. Eu me divirto fazendo isso, não acho difícil. Mas eu tenho uma rotina de, por exemplo, se precisar estar 5, 6 horas da manhã na empresa e sair às 10, 11 horas da noite, eu não vejo dificuldade nisso. Então eu também acho fácil fazer isso. Eu não vejo dificuldade em fazer as coisas. Eu faço o máximo possível para que o ambiente fique favorável e fácil para nós. E a oportunidade, ela passa, o cavalo ela passa encilhado. Você não precisa ter sorte. Você precisa estar preparado para que no momento certo você suba no cavalo. Vou dar um exemplo. Há mais ou menos umas 3 semanas a gente conversou com um fundo de investimento aqui no Chapecó, que chegou em Chapecó faz poucos dias. Nós somos uma das únicas empresas que eles conversaram. Foram só nós e mais um. E eles querem deixar, pelo menos aqui dentro da cidade, em torno de uns 150 ou 200 milhões. É um fundo de 2 bi. Então, eles pediram, vocês têm governança aplicada interna? Temos. Vocês têm assessoria jurídica? Temos. Vocês usam o sistema Cienge? Usamos. Vocês têm processos implantados? Temos. Temos orçamento, compras, planejamento, execução, jurídico, financeiro. Daí, vocês trabalham com SPE? Só SPE. Trabalham com alto padrão? Só alto padrão. Ticket médio na faixa de 900 mil?
tá no ticket médio nosso. Tava dando Aí, cheque ali. Aí eu fui falando, cara, gabaritou. tá meio fácil demais, faz uma pergunta difícil. Ah, tem. Daí é isso que eu falo, né? Você passa, às vezes, alguns anos tu se preparando pro momento certo. E quando esse cavalo encilhado passar, você precisa subir nele. Porque é ele que vai te levar no próximo degrau e dali ele vai te levar pro próximo. E o fácil, muitas vezes, eu fiz essa provocação pra ti, porque o fácil, muitas vezes, é os olhos dos outros. Porque você já tá tão gabaritado, tão experiente naquilo que você buscou pra se formar ali, que a maneira como você conduz e faz parece que é fácil. Sim. É como todo mundo faz, pré-julgamento, assim, olha a pessoa, olha o cara no esporte, olha o cara nos negócios, da maneira que ele faz, parece que eu consigo começar amanhã, competir com ele, sabe? Mas o fácil depende do ponto de vista, então é bem isso que você falou. Mas uma das coisas, por exemplo, quando o Gustavo entrou na nossa jornada ali pra participar, e ele entrou bem no início, chegou uma época que a gente tinha em torno de umas 30, 35 obras, né? Tem umas 32 obras quase beirando 40. que era eu, você e a Rose somente. Era só 3 pessoas que faziam absolutamente tudo dentro da empresa. E hoje nós somos 25 por uma quantidade menor de obras. Mas quando o Gustavo entrou, por exemplo, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que ele tinha passado, por exemplo, pela jornada de ser o melhor do mundo em Karatê, quando ele tinha, acho que uns 3, 4 anos antes, né? 2010, Isso. 5 anos antes. 5 anos antes. Então, pô, tu para pra pensar que o melhor do mundo tá aí na tua frente, alguma característica, alguma coisa muito, muito boa ele tem. Então, a partir da entrada do Gustavo, a gente começou a construir um time mais completo, né? Que daí, parte de time aí, ele consegue complementar bastante. Eu uso muito o exemplo de esporte nos nossos podcasts aí, porque, de fato, agora o Gustavo vai ter a palavra aí para falar que um atleta se prepara, às vezes, o ano todo, e o que o Jader comentou, que ele tem que estar preparado, porque a qualquer momento pode pintar uma luta, a luta do ano ou a luta da vida do cara, e se ele não estiver preparado, vai passar essa oportunidade ou ele vai perder a luta. Então, fala um pouco sobre essa experiência, como que tu leva para os negócios isso também, que eu acho que é extremamente importante e talvez um pré-requisito para uma empresa, uma RH contratar, teria que entender essas histórias, se o cara gosta de esporte, qual que é a competitividade do cara, porque faz total diferença você ter esse espírito dentro da equipe. Não, é isso aí, eu tô nessa, sendo atleta, né, competindo, lutando e treinando desde os meus 5, 6 anos de idade. A mesma coisa que o Jaderson tem exemplo de casa, na questão da construção, eu tenho exemplo em casa, a questão do Karatê, né. Meu pai foi o meu técnico, foi meu professor, ele é professor de Karatê até hoje, a gente treina junto, inclusive, até hoje, ele já tá com 60 anos, então a gente ainda tá treinando junto. Então, desde pequenininho eu tava nesse ramo ainda. Comecei a competir cedo, já com 10, 11 anos já. E a vida inteira fui atleta, né? Então, conheci 3, 4 países lutando, uns 10, 12 estados aí. Tirando todas as cidades aqui do sul, assim, que o cara competia pelo menos umas 10, 12 vezes por ano. Era muita viagem, assim, era muito negócio, muito intenso mesmo, né? E o que o esporte trouxe pra mim, que eu sempre vou falar pra todo mundo que tiver a oportunidade de fazer isso. Tem gente que faz só por questão de saúde, né? Mas eu gosto de me desafiar, eu gosto bastante de me botar à prova. Então, por isso que eu quis competir. Então, é isso que trouxe muito pra mim, assim, disciplina. Que é o que é o que eu mais gosto de mim, assim, hoje uma característica que eu acho mais importante é isso, porque que nem o Jader falou que se ele tem que estar lá às 5 da manhã pra fazer um negócio, ele vai estar, eu também. Se eu tenho que estar lá às 5, eu vou estar, se eu tiver que sair meia-noite, eu vou sair. Porque eu tenho disciplina disso. Se eu tiver que fazer isso a vida inteira, ou 2, 3, 4 anos, porque a gente tem que fazer, tem algum objetivo específico pra buscar, eu sei que vou ser capaz disso. E muito isso foi por causa dessa minha fase de atleta, de competir, de treinar, e por ser uma arte marcial filosófica, que é o Karatê, né? O Karatê tem muito essa questão de respeito, de tudo que ensina lá, não só a arte marcial, assim, de questão de combate, mas esse negócio de família, disciplina é o que é mais importante. E isso ajuda nós até hoje aí nas nossas empresas, sem dúvida. Perfeito. Até complementando o Ismael, né? Se me permitir, Ismael, quando tu favor. falou de contratação, lá na empresa, toda vez que entra uma pessoa nova e ela passa pelo filtro técnico, ou seja, se ela tem aquela competência técnica que a gente está buscando, ela chega na nossa mesa, seja para o Gustavo, seja para mim, e a gente tem um escopo para entender a cultura que aquela pessoa tem, para entender de onde que ela veio e o que ela é capaz de fazer. E dentro das perguntas está lá se ela tem algum hobby, porque através do hobby a gente consegue entender quais são as válvulas de escape que ela tem e se ela é muito boa em fazendo algo. Às vezes a pessoa não precisa ter um hobby de fato como esporte, que às vezes as pessoas têm, mas ela pode ser um gamer, ou então ela pode ter como hobby participar de ações sociais e aí ela entrega algo para a sociedade, ela pode ser muito boa fazendo aquilo. Então você sempre procura entender
que skill que ela tem que foge um pouco só do âmbito profissional, que é algo pessoal. Que depois esse algo pessoal e essa cultura, essa diversidade que ela tem, ela pode contribuir com a cultura da empresa. A velha máxima do você é o que você consome, o que você come, é verdade. Eu tive a experiência, assim como o Jader, de iniciar lá na base, dentro da marcenaria. Eu tinha 15 anos, cara, eu já estava lá ajudando tudo que podia na marcenaria. Que curiosidade talvez seja um dos principais pontos de uma pessoa que vai crescer muito na vida, é ser curioso. E eu era muito curioso, cara, de fuçar, mexer em máquina. Passei por todos os estágios ali de fábrica mesmo, sabe, de fabricação de móveis. Então, o que a gente vira, assim, né, depois de um tempo? A autoridade no assunto, sobre móveis, sobre como faz, sobre como fixa, como prende, tudo isso a gente domina. E claro que a tecnologia vai subindo e a gente nunca pode ficar para trás. Mas o esporte me trouxe, cara, muito aprendizado. Eu pratico tênis e aí é um esporte individual, assim como o do Gustavo, e a gente sofre, assim, quando você é penalizado, quando quando não depende, né, só da tua estrela, quando o cara lá do outro lado também é bom. Aí quando tu fica pensando, jogando pro lado da luta, quando tu leva um golpe lá, tu tem que absorver aquilo e, né, ter cabeça para continuar, ter estratégia, e nos negócios faz todo sentido, cara. Todo sentido tu parar, recuar, dar um passo atrás e organizar a casa. O nosso assunto hoje de gestão, é importante a gente entender, assim, passar para o pessoal que está nos ouvindo, quais são as etapas, assim, que elas não podem passar. O que tem que estar lá, qual que é a metodologia que vocês utilizam hoje para que as coisas deem certo, para que o investidor pegue o dinheiro dele lá do banco e coloque na mão de vocês, acreditando que tudo que vocês dizem ou que, né, tá na promessa ali do escopo funcione. Como é que é? Vocês têm quais são as ferramentas? A gente já falou um pouco sobre a questão da cultura da empresa, desde a contratação, que passa por vocês. E como é que é esse background ali que a gente não vê, mas que de fato acontece lá? Sim, eu consigo falar na parte de gestão, né? O Gustavo está mais voltado agora para engenharia, mas baseado nesses conceitos e conhecimento que a gente foi buscar com o passar dos anos, a gente precisava estruturar uma empresa que ela se apresentasse como profissional, assim, extremamente profissional, ou que pelo menos ela passasse essa informação. Sabe antigamente tinha uma propaganda lá que um cara ligava e aí atendia no outro lado da linha, uma pessoa ligava e eu atendia no outro lado da linha, era Shang falando, aqui, queria falar com o setor de marketing, só um pouquinho que eu vou passar, Shang falando, tipo, era isso aí, era o cara batendo, cruzando, cabeceando e fazendo gol, né? E nós fizemos isso por muito tempo, né? A gente literalmente ficava até 10, 11 horas da noite fazendo todos os processos, porque uma empresa, você consegue entender toda ela funcionando quando você passa por todos os processos, para você conseguir entender onde que tem as etapas falhas e tentar corrigir aquilo lá, porque às vezes lá pode estar a dor do teu cliente. Então, nós criamos todo o setor de atendimento ao cliente, então que é essa primeira contato de receber o cliente com um sorriso, então é o vendedor, o clássico vendedor, o cliente vai ser recebido com um sorriso lá no primeiro atendimento, aí ele passa para o setor de orçamento, então a gente não inicia qualquer obra sem orçamento. Tem cliente que fala, cara, mas vamos fechar a administração? Não, mas nós vamos fazer um orçamento para ti. Mas pode executar, tudo bem, mas nós vamos fazer um orçamento, a gente precisa saber onde é que a gente está pisando nessa obra, se ela é cara, se ela é barata, o que ela vai acontecer. Aí nós passamos para o setor de planejamento, e tudo isso que eu estou falando são pessoas diferentes, com seus líderes de áreas, com pessoas dentro das áreas, para deixar a estrutura completa. Então passa pelo setor de planejamento, estrutura todo o prazo, passa pela área jurídica, estrutura todo o contrato, assina os documentos, passa no financeiro, cadastra todo o cliente e começa a fazer o envio de boletos e notas fiscais. E aí vai para o front da execução. E aí lá no dia a dia da execução, que é onde o bicho pega, né? Que é onde a gestão de fato acontece. Aí já é com o Gustavo. Um negócio que é muito interessante aí, que nem o Jário falou antes, ele começou com os amigos dele lá naquele primeiro grupo de investimento que ele fez com os amigos dele, foi o MVP teu. Né? Tu começou lá, tu fez um produto sem saber muito sim o que ia fazer, e aquele negócio foi andando, foi botando rodar pra testar, ver onde que ia chegar.
Então aqui lá foi a primeira SPE, né, que o Jair criou lá na ilha. Já Hoje, aproveita e explica pra galera essa sigla SPE, o que significa. SPE, então, é a Sociedade de Propósitos Específicos, que é um CNPJ que a gente tem em cada empreendimento. O que é isso? Que ele tem um início e ele tem que terminar. Então, quando a gente começa a fazer toda a questão de burocracia da obra, é criado esse SPE, aprovar todos os projetos nessa SPE, e essa SPE, quando a obra termina, ela se extingue. E essa extinção é feita com distribuição em vez de lucro para os investidores, é em área construída, que é um apartamento, aquela cota que ele tinha lá no início, né? É um enquadramento jurídico específico para a área da construção, assim, tipo uma classe específica para isso. Não necessariamente para construção. Tu consegue fazer qualquer coisa com SPE. Muitos tipos de qualquer empresa. investimento, qualquer área. Isso. Entendi. Mas ele tem que começar e terminar. Tu pode comprar uma área de terra numa SPE, por exemplo. E nessa área de terra tu fica plantando alguma coisa lá e tu distribui os lucros da área de terra anualmente ou mensalmente para os sócios que são donos dela. Mas então é um negócio que vai acontecer por um período específico. No caso da sociedade para construção, o que acontece? Se nós 4 fôssemos sócios dessa SPE, cada um ia aportar mensalmente um dinheiro. Esse dinheiro, passado os anos, ele ia se materializar num produto. Esse produto, na hora da finalização que você tira o habite, quando você encerra uma empresa, você dissolve ela, você não pode ficar com nenhum imobilizado dentro do CNPJ. E como que você faz isso? Você distribui o imobilizado para os sócios. Nessa distribuição, do quanto cada um botou de dinheiro, você distribui igualitariamente na forma de imóvel. Então vamos resumir aí para o pessoal que está nos ouvindo. A gente vai se reunir e vamos construir uma obra na parceria. Dividindo os custos, vamos dizer, vamos trazer o orçamento, que talvez seja um dos principais pontos, né? Claro que isso tem reajuste no passar do tempo, tendo que em vista que uma obra leva 2, 3, 4 anos para ser idealizada, e no final das contas a gente cada um fica com a sua parte, e aí vende pelo preço de mercado, que é aí que está a vantagem do negócio. Que é você construir a preço de custo, por isso que se chama assim, tem esse nome, né? E aí depois você consegue fazer essa liquidez, ou enfim, ter um imóvel que você investiu bem menos do que se fosse comprar na data ele pronto, né? Basicamente é isso. Basicamente é isso aí, é isso aí mesmo. E eu vejo assim que é um baita desafio, né? Porque você vai ter que entregar muito valor nesse período todo e de fato a conta tem que bater. Para o investidor voltar a investir em vocês, ou para ele dizer, compra lá da ilha porque funciona, deu certo, eu tive um retorno de X no período, ou meu imóvel valorizou um monte, não quero vender, mas cada vez mais valoriza, né? É isso aí, essa é a ideia, né? A gente começou lá no início com o nosso MVP lá, que eu não falei, foi chegando hoje na SPH 26, 27, 28, não sei, tá um número assim já, além de todas essas casas que a gente construiu. Mas o que eu quis dizer com relação a isso é que a gente começou de uma maneira lá, né, no início, para tentar pegar o jeito, do 2 foi um jeito, do 3 foi outro, do 4 é outro, do 5 é outro, do 6 é outro, do 7 é outro, e a gente tá cada vez melhorando o processo, melhorando a gestão, porque a gente é meio inquieto com essas coisas, né, o Jade principalmente, ele se organiza lá bastante com questão de processo, de gestão e coisa, mas dentro da empresa a gente separou bastante as áreas, onde que cada um é especialista nessa área. Eu tô em obra, ele tem gestão da empresa, por exemplo. Por isso que a gente está melhorando cada vez mais o nosso processo para a gente conseguir entregar um resultado cada vez melhor para o cliente. Não só um resultado financeiro melhor, a porcentagem lá de ganho de lucro, mas um processo mais organizado, uma informação mais clara, mais transparente. Por isso que a gente usa bastante sistema, a gente usa bastante foto, a gente usa bastante relatório, manda muita informação para o cliente para ele poder entender todo o nosso sistema, todos os nossos métodos e principalmente o quão transparente a gente é, né? Para ele, para mostrar bem o que a gente está fazendo com o dinheiro dele, para gerar essa confiança e ele poder retornar com nós. Porque hoje a gente tem bastante investidor lá na empresa que eles já estão no segundo, terceiro, quarto investimento junto com a gente. Ele sai de um e vai para valor, né? Eu não sei o número exato de quantos já fizeram esse retorno, mas eu tenho certeza que tem 3, 4, 5 que eu já conversei que já estão em outros, né? E com certeza a gente vê um trabalho, continuar fazendo o nosso trabalho e melhorando cada vez mais, que essa é a nossa ideia, melhorar cada vez mais. Com certeza eles vão estar nos próximos. Hoje a gente tem aproximadamente 400 a 450 investidores lá dentro, que estão em empreendimentos distintos. Só que nós somos extremamente inquietos com esse processo de melhoria. Chega a ser chato às vezes. Eu sou bastante chato com isso, porque eu não posso aceitar que as pessoas sejam medíocres o suficiente para ficar fazendo a mesma coisa o dia inteiro por alguns anos.
Elas E ainda têm esperar resultados diferentes. elas têm que fazer o processo diferente. Eu sempre tenho falado mais ultimamente, inclusive, que quando nós éramos em 5 ou 6 trabalhando lá na empresa, a gente tinha um nível de exigência. E que a empresa cresceu muito de lá para cá. Nós fizemos as contas esses dias, cresceu 900 e poucos % entre os inícios até hoje. Então, não faz sentido a gente se acomodar e tratar da mesma forma como a gente tratava lá no início. Então, as pessoas elas precisam evoluir. E para isso a gente tem sistema, tem melhoria contínua, de atualização de tudo, investe em estudo. O Gustavo faz pós, a Caueli faz pós. Tem mais pessoas que estão entrando agora em especializações também. A gente investe dinheiro nessas pessoas porque elas tragam visões diferentes e a gente melhora o processo para ser mais interessante para o investidor. No final, o investidor ele precisa se sensibilizar com isso, perceber valor. Chegou uma hora lá que a gente não tinha mais o que melhorar nos relatórios, a gente falou, cara, vamos fazer vídeo, porque se a gente está aí há 1 ano fazendo relatório impresso, vamos trazer o marketing, vamos fazer os vídeos, ele fazer edição, e hoje, uma vez por mês, pelo menos 1 ou 2 vídeos vai para os investidores. E, cara, dá um trabalhão do cacete para fazer isso aí. Mas olha que legal. Precisa entregar resultado, é uma coisa que o Jader gostaria de receber se ele comprasse. Aí o cliente entra em contato conosco e fala, cara, que massa o relatório, que massa o vídeo. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade de mandar um abraço pro Douglas, que é um cliente nosso. E é por causa disso que a gente faz esses negócios. Hoje o Douglas ele mora na Irlanda. Ele é investidor nosso, ele mora na Irlanda. Ele fez faculdade comigo aqui na Unospecó, é engenheiro civil, também é engenheiro lá, e ele é investidor nosso aqui. Então pensa, ele tá na Irlanda, ele vem pro Brasil uma vez por ano. Talvez Mas ele vai tem ver a confiança total de... Talvez ele vai ver esse empreendimento dele daqui a um tempo, quando ele vir, quando estiver terminando, e depois entregue. Provavelmente vai ser isso. Então a gente pensa nisso também para essas pessoas, porque a gente tem bastante... Esse aqui é um caso bem longe, né? O cara tá na Irlanda. A gente tem um outro investidor do Porto 7 que ele trabalha na Angola. Ele também recebe relatório, recebe vídeo, porque a gente fez isso pensando no investidor. Porque ele vai querer ver, vai querer acompanhar, o dinheiro dele tá ali. Entendeu? Então é sempre um negócio para ser melhor para ele, para ser mais transparente para ele. E é massa que essas coisas, as melhorias, elas rodam, né? E às vezes eu tenho a galera me dizendo lá na empresa, os caras estão copiando nossas ideias, os caras estão fazendo igual, olha lá, veja os vídeos lá. Falei, cara, eu não sigo esses caras. Porque quem olha segundo lugar é quem tá para trás desses caras. Eu olho pro meu cliente, eu olho para frente. Quem olha concorrência diretamente toda hora é segundo lugar. Eu olho pro meu cliente, eu vejo o que ele precisa. De fato, se copiaram é porque deu certo, assim, incomodou de alguma forma. E vamos combinar, se vocês subiu o nível, a gente falou com o Ed num podcast aqui, se cada vez que uma pessoa que é inquieta subir o nível do seu trabalho, do seu serviço... Ela vai incomodar alguém. Vai incomodar o outro vai subir o nível, vai chegar num patamar, aí vai querer fazer melhor. Cara, quem ganha é o consumidor, quem ganha é a nossa cidade, tudo como negócio, ele melhora como todo mundo pensa nisso. E ouvindo vocês falar, assim, dá para fazer isso tudo que vocês fazem sem gestão, sem processo? É possível fazer isso? Não, é difícil, né? Não tem como. É impossível. Você vai fazer muito da tua forma mais amadora, mas tu não vai entregar valor. Talvez não entregue nem o primeiro empreendimento. Porque tem o ganho de eficiência, né? Que ele já colocou. Isso, todas as indústrias, a própria economia, ela funciona assim. Ela tem um ganho de eficiência com o passar do tempo. Você faz aquilo tanto e chega um momento que você está ali evoluindo a cada lote, a empresa evolui o seu processo de produção. Vocês a cada entrega ali a cada SPE número 50 vai ser melhor que a 50, que a 49, que vai ser pior que a 51 e por aí vai. Agora de manhã, antes de vir aqui pro podcast, eu tava conversando com a Caueli, a gente tinha uma reunião da parte de engenharia. A Caueli, ela tá um degrau abaixo do Gustavo, por exemplo, que é o líder da área de engenharia. E junto com o Gustavo, eles montaram um planejamento dos próximos passos da engenharia no setor dela. E o Gustavo que auxiliou ela, e eu fiquei espantado assim com algumas melhorias que eles querem implantar nessa parte de processo, conferência, organização da área, algumas coisas que tá vindo junto aí também, mas eu fiquei espantado o que eles já estão conseguindo ter uma ótima visão do processo que precisa ser implantado para a melhoria acontecer. Que é isso que a gente está comentando, né? Você pode no início levar de uma forma um pouco mais amadora, na gestão, lembrando as coisas, mas chega uma hora que tu tem muita informação que tu não vai mais lembrar de todas as informações e o teu cliente vai sair prejudicado. Se tu quer ser grande, tu tem que ter gestão e processo. E quando você não tem isso, acontece muito de você ter que escalar
pessoas em quantidade para poder escalar o negócio. Ou porque você tá fazendo tudo muito manual e está tudo na cabeça das pessoas e tá tudo em papel e tu entendeu? Então o negócio ele não se torna escalável e você não tem esse ganho de eficiência, né? Mas teve uma coisa que eu acho que a gente implantou lá na empresa, funciona muito bem, que é confiar nas pessoas literalmente. Então a gente deixa as pessoas libertas para poder pensar, dar opinião, dar ideia e chegar no meio e dizer assim, não vai ser dessa forma, vamos fazer diferente. O Gustavo é um grande construtor disso também. A gente fez por alguns bons tempos com que as pessoas adquirissem conhecimento por conta própria, empurrando elas do precipício e dizer, cara, ou tu vai voar ou vai bater com a cara no chão, mas vai ter que se virar para poder criar essa autonomia. Hoje já não é mais tanto assim, né? Porque a gente tem muita responsabilidade na nossa mão, não dá para arriscar em algumas coisas. Mas tem uma coisa que eu pelo menos vejo como algo interessante. Lá na nossa empresa, na IRA, a gente tem todos os números abertos. É tudo aberto, todo mundo sabe o quanto a gente gasta, quanto a gente fatura. Talvez foi no primeiro momento quando a gente implantou isso, foi um dos maiores sensações assim, se a gente faria isso ou não. Mas incomoda um primeiro momento. Porque você fica pensando o que o outro lado é uma cultura antiga, né? Não vou abrir o outro lado vai pensar. Mas depois que você faz, ela é libertário. E você para de se preocupar com aquilo, você volta a focar no que é o negócio, no que é a gestão, no que são as pessoas ali dentro. E as pessoas lá na empresa, cada 6 meses, elas participam dos resultados, dos lucros da empresa. Então, o PLR é entregue aí cada 6 meses para o pessoal. E nesse final de semana, há 2 semanas atrás, a gente entregou novamente e criou esse momento com as pessoas para falar do resultado. Então, as pessoas lá na empresa, elas se organizam de uma forma para ser o mais eficiente possível, para não depender que outras pessoas façam parte do time, para que elas possam ter uma participação maior no PLR também. Perfeito. Então a gente pode escalar sem processo, mas a gente precisa ter o processo para ser mais eficiente, mas precisa ter alguns plus na gestão para que as pessoas possam ter algum motivo a mais para correr atrás. Então tu precisa, às vezes, tu pode ter o processo um pouquinho falho, mas tu tendo um plus a mais para elas correr atrás, elas vão dar um jeito elas vão cobrir esse gap, né? Automaticamente elas vão se esforçar para... vão dar um pouquinho além do que a gente pode, né? Isso é extremamente importante e ele impulsiona, é uma alavanca para as pessoas crescerem, terem um ganho financeiro maior e pautado nessa gestão horizontal, onde todo mundo tem a voz. Isso é extremamente importante e eu acho que tem muito a ver com a nossa geração, assim, a WePlan, a gente procura ter essa mesma forma de gestão, porque a gente aprende crescendo, a gente cresce mais, aprende mais, às vezes com o cara ali que está só nos bastidores, ou o supervisor de montagem que tem uma outra visão lá da ponta, chega e fala, pessoal, vamos por aqui, e aí a gente muda o processo, pelo menos a gente valida, testa, porque sem testar não tem como você dizer que é bom ou se é ruim, né? O pessoal, então agora a gente poderia abordar o tema de pessoas por um outro ângulo. Quando você falou sobre... A gente tem a nossa avaliação básica, que é a parte técnica e tal, ver o que o cara é bom ali, das hard skills, né, que a gente chama. Mas vocês estão olhando bastante para soft skills. Que é como que ele responde aos hobbies e o que move essa pessoa, como que ele trata esses assuntos fora da vida pessoal, corporativa, enfim. A gente inclusive mencionou num episódio, se não me engano, com a Thalita, né, que ser bom tecnicamente é o mínimo que você precisa ter hoje para entrar no mercado, é o mínimo, né, para você poder pelo menos provar que você sabe fazer aquilo. Mas se vocês puderem dizer para nós, assim, com esse conhecimento de recrutamento de pessoas, de encontrar as pessoas boas para o time, qual é a falha das pessoas que não conseguem performar ou não conseguem se organizar, ou que são procrastinadores, ou que vocês já perceberam, olha, essa pessoa tem esse marcador, assim, sabe? Por mais boa tecnicamente que essa pessoa sabe. Isso, que acontece muito, né? De ser muito bom tecnicamente e aí é um cara que... E a cultura não combina com a empresa. Ou um cara que não consegue conversar com o time, que é muito preso, ou que talvez... O que vocês perceberam ao longo do tempo? E se puder dar uma dica para quem tá tentando melhorar esse lado aí. E que tá buscando, né, o mercado de trabalho, assim, pare e analise. A gente fala, para vocês terem uma ideia aí sobre esse contexto, a gente fala sobre vendas, por exemplo. É uma dificuldade a gente colocar na cabeça de profissionais que são criativos, como profissionais da área, por exemplo, da arquitetura ou do design, que eles precisam vender.
Porque eles precisam saber sobre técnicas de venda. Porque eles precisam primeiramente se vender o seu projeto e depois vender os próximos passos. E até pedir uma próxima indicação e às vezes esse ponto ele para ali. Então para nós, aqui na WePlan, a gente adotou a seguinte questão: quem não vende ajuda a vender. Então ali para vocês, assim, qual que é a principal característica desse profissional que não pode faltar, e para profissionais que estão procurando no mercado de trabalho, o que eles têm que pensar ou desconstruir na sua cabeça que eu sou bom lá em engenharia, ou eu mexo em tal software, eu sou o cara, e não é bem por aí, né? Quer falar aí algumas experiências? Eu gosto muito do perfil de pessoa que é disciplinado, que é de ação, que realmente faz o negócio acontecer, sabe? A pessoa que corre atrás, que realmente tem um objetivo e bota a cara a tapa ali e faz o negócio acontecer realmente, né? E um vendedor que vai querer vender vai ter que ser assim, né? Vai ter que buscar. Ontem eu tava numa reunião, tava conversando sobre um assunto que deu 1 hora depois que você da reunião, eu vi um podcast de vocês. O Ismael aqui falando que nós estávamos falando a mesma coisa na mesma reunião. A meta da empresa é 10, mas qual que é a tua meta? Tu falou isso aí, lembra? E nós estávamos falando disso numa outra reunião 1 hora antes de eu ver o podcast de você falando isso. Isso foi muito engraçado, assim, deu bem match. Então essa é a maior verdade do mundo, né? Se a nossa empresa ali tem um objetivo de vocês lá, o design de vocês, o arquiteto que está trabalhando com vocês, que ele tem que fechar 5 projetos no mês, que tipo, sei lá, não sei se vocês passam meta para eles ou não, mas se ele tem se a meta de vocês para eles é 5, a meta dele vai ter que ser 7, vai ter que ser 8, para ele conseguir chegar no 5 ou passar disso, né? A gente sempre fala sobre como encarar a meta. Se tu encara a meta como, a empresa me deu uma meta de 500 mil, chega a doer as costas, né, cara? Agora, quanto que eu vou rentabilizar se eu vender 500 mil, né? Então, essa meta, ela tem que ser pessoal, porque daí você vai buscar, você vai começar a fazer planos para que você consiga alcançar aquilo, e estratégias. O que eu preciso fazer para trazer 500 mil para a empresa? Quantos negócios eu preciso ter na base? Quantos negócios eu preciso ter na minha timeline lá do meu funil de vendas? Quantos tem que entrar por mês? Quantos tem que ir para o meio do filtro? Quantos tem que converter? Qual que é a política? A gente vem falando aí sobre discurso. Tem que ter um discurso, né, alinhado. Tem que ter processo, né? Resumindo, a gente falou aí com o escritório de arquitetura, que é Cada Passo Arquitetura, que deu show aí em processo. A gente nunca imaginou que um escritório, antes de abrir, foi fazer um curso lá no G4 Educação para ter uma ideia de gestão, para ter uma ideia de como que vai ser as entradas e saídas do negócio, né? Porque é a gestão financeira também. Se preocuparam de qual que são os passos, né? Por isso que se chama Cada Passo Arquitetura. Quais são os passos de cada etapa do escritório. E quando você tem isso organizado, você consegue colocar o cliente, cara, que é o principal. Colocar o cliente no centro das atenções e ele na obrigação, porque já foi o tempo aquele que o cliente tem só razão, isso, aquilo. Você tem que colocar o cliente também a definir, né, para ele passar daquela etapa e você conseguir, às vezes, passar para um próximo nível, para um próximo cliente, né, e não ficar com aquilo amarrado sem ter resultado. Mas eu vou te dizer assim, complementando talvez do que a gente estava falando de contratação, né, dos skills, e também do exemplo do empresário que foi lá no G4. Esse profissional, talvez ele se sobressaiu entre outros porque ele fez isso, mas ele não fez mais que a obrigação dele. Ele, na verdade, fez o mínimo, que é se profissionalizar. Mas já se diferencia, né? Nesse nosso cenário, vamos dizer. Infelizmente ele fez Sim. isso, mas no meu padrão ele não fez mais que o mínimo do mínimo de fazer isso. Total, concordo. Porque o curso do G4 a gente tem lá na empresa, comprado acho que uns 20 cursos do G4 há uns 3, 4 anos, e que a gente dispara o link e senha para todo mundo e muitas pessoas já assistiram. A gente tem o curso do Startse faz uns 4 anos que muitas pessoas já assistiram lá na empresa. Eu acho que o mínimo que o empresário ou que um profissional qualquer vai fazer é isso, buscar especialização, conhecimento. Técnicas. O nosso marketing, por exemplo, paga por conta própria algumas coisas que ele vai melhorar no profissional dele e vai ajudar no dia a dia da empresa, porque ele tem interesse em evoluir. Aumenta a Então é um rentabilidade. cara que tem um padrão muito mais alto do que a gente está buscando lá quando ele vai fazer uma contratação. Vem para dentro. Então, o empresário ou as pessoas, elas têm que ter uma noção
que quando elas estão dentro de uma empresa, elas não estão lidando com a vida somente delas. Elas estão lidando com a vida de muita gente. Elas têm uma responsabilidade muito grande. Quando você está dentro de uma empresa, você tem uma responsabilidade social que ela é muito maior do que o teu problema que você tem em casa. Porque quando eu não sou eficiente dentro de uma empresa e eu ajudo a puxar essa empresa para baixo, eu estou criando um problema social muito grande que se essa empresa quebrar, eu vou ficar com 100 famílias que vão ficar sem dinheiro naquele mês, nos próximos 2 meses, vai virar um processo judicial, uma dor de cabeça para todo mundo. Eu vou afetar 400 pessoas aí, porque cada família tem 4 pessoas lá dentro. E no final das contas, o empresário ele tem que passar uma boa parte da vida dele se fudendo, fazendo toda a questão de conhecimento para ser um ótimo empresário, e o profissional da mesma forma, porque todo mundo tem uma responsabilidade muito grande. Então, quando você vai fazer uma contratação, tu tem que avaliar o que a pessoa entrega. Ela pode ter qualidade técnica, ela pode ter um monte de coisa, mas você tem que pedir para ela quais são as entregas. E uma pergunta-chave que tu pode fazer é pedir, na empresa que você trabalhava antes, quais as metas ou as coisas que você entregou que você surpreendeu todo mundo, inclusive o teu chefe. Ou então, se ela não tem no histórico, às vezes a gente contrata pessoas muito novas, o que você já fez para a sociedade, que você já entregou para a sociedade, que é mais que a média de cada um. E aí você vai filtrar muita gente na hora de fazer contratação, porque tecnicamente você já chegou naquele patamar para botar todo mundo no mesmo nível. Agora você contrata realmente por cultura, e a cultura você vai descobrir com essas perguntas. São características de bons profissionais e quem tem realmente sucesso no que está fazendo. Assim como tu citou aí do marketing, que vocês contrataram o marketing, mas ele te entregou já ferramentas que ele paga particular para melhorar o processo dele. Então, o que eu sempre falo? Você entrega mais do que foi pedido. Outro dia chegou um vendedor, vocês estão na área de vendas, outro dia chegou um vendedor lá na empresa, a gente estava contratando uma empresa bem grande aqui de Chapecó, uma das maiores construtoras de Chapecó. E o cara estava saindo, ele era líder da área comercial, estava querendo ficar disponível no mercado, nós trouxemos lá para conversa. E aí, a primeira entrevista que eu fiz com ele, eu queria entender como é que era a cultura dele, porque eu entendi que a técnica provavelmente ele já tinha. E uma das perguntas que eu fiz, qual foi a última vez que você se atualizou nessa parte comercial? Porque, você é um líder, um gestor de vendas, eu preciso entender como é que está o nível do cara. Aí ele começou a olhar para cima, ele fez 2013, 2012. Eu falei, cara, olha aqui na minha tela. Anos. Assim, era umas 7 horas da noite numa sexta-feira. Eu falei, olha aqui na minha tela. Abri aqui, puxei pro lado e falei, eu tô fazendo um curso de vendas agora, cara. Eu não sou vendedor aqui na empresa, eu sou o gestor da empresa. E você é um gestor de vendas e o último curso tu fez há 10 anos atrás. Né? Então o cara veio lá para ser entrevistado e acabou tomando um esporro no final das contas, né? Mas o cara, como é que um cara desse vai estar no mercado? Eu já não vi mais ele em Chapecó, provavelmente ele já voltou lá para a cidade dele, que era São Paulo. Mas e provavelmente no futuro ele vai te agradecer por isso. Nós se criamos no meio dos pedreiros, né, cara? A gente sabe que o cara tá mentindo para nós. Pois é. Não cara, passa, né? Que quando você começou a falar da empresa, é aquilo que eu sempre digo, vai muito além do CNPJ. Quem pensa em abrir uma empresa e empreender, fica olhando aquela fachada e aquele letreiro. As pessoas materializam a empresa nisso. Só que vai muito além disso. Toda essa responsabilidade que você falou, tem que, assim, é o que eu digo, a minha eterna salva de palmas para quem abre uma empresa e tem toda essa responsabilidade, toda essa carga por trás. Assim, lá em 2008 eu comecei uma rotina que a gente tinha essa noção de querer abrir uma empresa, trabalhar mais na parte de liderança. A gente criou uma rotina de acordar às 5 horas da manhã e até às 7h30, 8 horas a gente dedicar para estudo. Isso a gente fez, eu falo a gente, né, mas eu fiz até... Poxa, 5 meses atrás. O Primo Rico copiou você, né? Acabou nascendo meu filho, daí isso tá me consumindo de noite o praguinha, mas então eu já sei de onde que o Primo Rico tirou essa história, então, ele copiou você. Essa teoria de acordar cedo, ela tem que ser uma regra para o empresário, tem que ser regra porque o cara tem uma responsabilidade social muito grande, eu sempre vou bater nessa tecla, o cara tem que ser responsável no que ele vai fazer. Se vai fazer um serviço meia boca, não vá pro mercado, porque você vai acabar estragando o mercado. E aí a gente vê muita coisa disso aí acontecendo, né? Alguns profissionais que não andam junto com o ritmo da empresa. Esse aqui ele é o tio Rico, bem maior que o Primo Rico. É o tio Rico. Acho que é a inspiração, né? Eu gosto de trazer esse tipo de assunto aí e pessoas que
realmente tem uma cultura de empresa que combina com a gente, assim, que a gente fica feliz que realmente tem processo, porque quem nos assiste, quem nos escuta, a gente espera que se conecte aí profissionais da nossa área de arquitetura, a área de design de interiores, e vocês entenderem o nível de exigência que o mercado tá pedindo. Quando a gente fala assim, que o mínimo era esse profissional buscar lá um curso de gestão, um curso que vai capacitar, vai melhorar ele, para nós é o mínimo, que temos essa consciência, que a gente está aqui todo dia pensando socialmente, não somente na nossa empresa, enfim, entender que existe 90% dessa galera não está informal, está totalmente informal, inclusive nem CNPJ tem, que é a questão de misturar ali o CPF com o CNPJ. Começa tudo errado. Por isso que não tem resultado. E o sonho então, dele, tá falando... o sonho dele é ter uma empresa para poder chegar às 9 ou 10 da manhã. Sabe qual que é o sonho dele? Trabalhar, né? É prosperar, então... é ter dinheiro, é ganhar dinheiro. E não vai. Não vai ganhar porque não tem processo. O ganhar dinheiro, ter um carro melhor, ter uma casa melhor, né? Eu não consigo entender alguém que quer resultado que acorda 8, 9 da manhã. Não consigo. Não consigo. Eu fico louco com isso. É um discurso que não fecha. Não tá. As pessoas querem que mude, mas não mudam. Cara, nós temos aqui pauta para 2 episódios, mas eu vou ter que frear vocês um pouquinho. Tá segurando. Eu tô olhando pro tempo aqui, cara, porque agora que começou a ficar quente a conversa, mas a gente queria agradecer então o tempo de vocês. Vocês já viram aí que vocês vão participar do próximo. Que pelo tema tem muito assunto, né? Então a gente vai temos que devolver a visita também, né? E temos que ir lá gravar com vocês. A gente esqueceu de falar que essa galera também faz podcast. Vamos marcar o próximo lá e o marketing vai apertar o REC. Maravilha. Já perderam um episódio, pelo jeito. Já perdemos um episódio, mas tudo certo, aprendizado, né? E isso, mais uma vez, né, Johnny, prova o quanto a empresa está na frente. Uma empresa que faz gestão de obra, né, faz todo esse processo que vocês falaram, ainda se preocupar em comunicar, educar o público, educar o cliente, educar fornecedores, através de um canal de podcast, que é assim como a nossa missão, cara, faz total sentido, assim, se conectar com pessoas desse nível. Então, a gente percebe, é isso aí, a gente percebe esse marcador, assim, que são empreendedores em empresas inquietas, né? Elas estão sempre buscando maneiras diferentes e se diferenciar e fazer diferente. Mas, galera, a gente quer agradecer. Se vocês tiverem alguma última mensagem ou quiserem falar mais sobre a ilha, quiser deixar alguma mensagem, talvez alguém está nos ouvindo aí do outro lado do oceano, né? Porque não sei se você sabe, mas a gente tem audiência na Alemanha, Estados Unidos, a gente tem uma galera lá fora também que nos ouve, né? Esse podcast agora eu vou mandar para Angola e para Irlanda para eles escutar que eu falei deles maravilha. Aqui, E né? não é VPN, não é bot, tá? Porque inclusive o nosso convidado já participou, ele é lá dos Estados Unidos, pelo menos a gente pode se gravar um pouquinho disso, né, Diego? Então é isso aí. Obrigado e, cara, aqui a casa de vocês, o espaço de vocês, quando tiver um assunto pra falar sobre isso, quando vocês perceberem que a gente pode fazer um novo collab, novos conteúdos, chama a gente. Muito obrigado. Sim, vamos fazer. Quem quiser seguir a Ilha no Instagram aí, né? Hoje é o nosso principal canal de aquisição de cliente. Então, @Ilha de Obras. Pode me seguir também, @JadersonZ, mas é mais pela empresa. Ali a gente entrega alguns conteúdos legais. Hoje à noite vai ter live, o Gustavo vai estar conduzindo. Então, isso são algumas oportunidades bem interessantes que a gente deixa lá na ilha. Se vocês olharem, quem aparece no Instagram lá da empresa, não sou eu, ou só eu. É eu, é o Gustavo, é a Caueli, é a Jéssica, é o Rafa. A gente faz uma empresa com pessoas. A gente não faz com que uma pessoa seja o astro do cinema lá, porque o protagonismo para nós não faz sentido. Quem tem que ser o protagonista tem que ser a empresa e as pessoas que estão lá dentro. A mensagem tem que ser dita, né? É o que eu sempre digo aqui também pro pessoal do iPlan. Não adianta vocês pagarem um garoto propaganda se, cara, tá tudo na cabeça de vocês. Isso. É só vocês botar pra fora, é só exercitar, né? E, cara, é legal isso, porque o cara vem de um background todo técnico e agora ele tá tendo que se desenvolver, muito provavelmente procurou tutorial no YouTube pra saber como, né? Tá se profissionalizando uma coisa nova, cara, e isso só ajuda na parte técnica, né? Não? Então... O Marcos ali que vai gravar hoje, vai filmar tudo, né? Só vou falar. A magia está na edição. Vou falar um pouco do que eu sei, né? Que é a parte técnica, mas a parte de gravar e live, como é que é o nosso gurizinho do marketing, né? Show. Tá certo. Gustavo. Obrigado aí pelo convite, pela participação. Vamos marcar o próximo, sem dúvida nenhuma. Será uma honra aí estar presente em mais um WePlancast. Isso aí. E o próximo, vocês no IlhaCast.
Então, É isso aí. escute Isso aí, nós pessoal. no podcast nosso lá também, Procura lá no Spotify, por favor. né? E a minha rede social também é @GuCavalier, com 2 L's, então sigam lá, sigam a Ilha. E hoje live também, né? Não vai dar pra divulgar a live aqui hoje, porque vai daqui uns dias só no ar, né? Mas então, vamos divulgar lá gravada, os cortes no Instagram quando o marketing gravar pra nós lá hoje. Então, obrigado mais uma vez e tamo junto. Conto com a Ilha aí pra o que vocês precisarem. Pessoal, obrigado aí pelo tempo que vocês disponibilizaram aí pra gente estar conversando sobre gestão, sobre negócio. Sempre rico, né? Ouvir o outro lado, Johnny. E é isso aí. A missão tá cumprida. Valeu. Maravilha, eu só vou pedir mais cobrar mais um pedágio aqui para quem tá nos ouvindo. Deixar o comentário, colocar críticas ou sugestões lá no YouTube. Se você tá com preguiça, cara, só vai lá e coloca um pontinho assim, ó, ponto. Acorda cedo, faz um comentário. Só põe lá, vai... ponto, enter. Pronto, o YouTube vai entender que aquele conteúdo é relevante. Aumenta o engajamento dos Né? guris. Eu te garanto que o YouTube não vai olhar a frase se está sendo positiva ou negativa, mas vai nos ajudar a levar para frente a mensagem e se talvez não está servindo para você agora, a mensagem não está entrando na cabeça, vai fazer chegar a pessoas que realmente precisam dessa mensagem, desse conteúdo. Fechou. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu, Até obrigado. a próxima. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.